Reforma de apartamento e furto no condomínio. Quem aí já passou por isso? Pois esta é mais uma treta de prédio que eu vou comentar aqui no canal, daquela série de vídeos de react ao GugaCast. Não tá entendendo nada? Então só confia em mim e confere este vídeo até o final. Enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo deste canal, número 1 em entretenimento condominial da internet. Olá, eu sou Catarina Anderaus, jornalista e síndica do meu condomínio. Seja bem-vindo ao canal Vou Chamar a Síndica. Aqui eu conto causos e dou dicas sobre como viver melhor em condomínio. Nunca imaginei que fazer react pudesse render tanto. Para quem não assistiu aos 2 últimos vídeos do canal, eu fiz um react ao episódio Tretas de Prédio do GugaCast, um podcast de histórias muito bacana que você pode conferir no link na descrição do vídeo. Como são várias histórias e todas muito interessantes, para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi fracionar em mais de um vídeo e este é o terceiro da série. Bora para mais umas tretas de condomínio? Como eu fiz das outras vezes, eu vou tocar aqui no meu celular, o trecho do podcast que conta essa próxima história que eu quero fazer o react aqui para vocês, tá? Então eu vou dar o play e vai ficar numa velocidade acelerada, porque as histórias não são tão curtinhas assim, pra gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí depois eu vou comentando aqui com vocês as coisas que são interessantes. Talvez eu dê uma pausa e aí eu vou fazendo comentário. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar aqui da história, tá, gente? E essa primeira história é sobre reforma e sobre furto no condomínio. Então, bora lá escutar? Mas aconteceu um crime no meu prédio, recentemente. Caraca, olha, faz um podcast. True crime. É bem menos triste, quer dizer, bem mais triste do que isso, até porque eu tive alguma coisa a ver com isso. Meu Deus. Tan, tan, tan. O que aconteceu foi o seguinte, tô em reforma, né? E aí reforma, tudo que pode dar errado, a gente sabe que vai dar errado. O que aconteceu foi que eu estava fora do meu apartamento, estava em outro lugar enquanto reformava e tal, e aí de repente, numa terça-feira qualquer, o síndico me liga dizendo: oi, senhora Catiuxa, não existe nada de bom que venha de uma ligação do síndico, não tem. A não ser que ele... Pausinha aqui, dona Catiuxa, como assim? Nada de bom pode vir quando um síndico entra em contato? Tudo bem que geralmente é quando dá ruim, mas, por favor, gente, não vamos encarar o síndico assim, como sendo sempre algo catastrófico quando ele entra em contato. Ele pode também entrar em contato para falar de coisas boas, para chamar você para ajudar em alguma coisa, colaborar, participar às vezes de uma comissão, trazer novas ideias. Será que também chamar para participar de uma comissão é um mau sinal? É uma ligação ou um convite inconveniente? Não sei. Mas enfim, ela recebeu um telefonema do síndico dela e já previa que era algo ruim. Então, vamos continuar aqui ouvindo. Seja só um síndico muito legal, que ele tá te pedindo uma indicação de um livro, se liga? Mas isso também não acontece. Ele contou, basicamente, que chegaram 2 pessoas na portaria, falaram que estavam subindo pra obra. Ah, meu Deus. E o porteiro, porque o interfone estava quebrado durante a obra, aí o porteiro disse: sim, a obra, né, tá. E essas 2 pessoas subiram. E eram bandidos. É isso. Depois foram embora, depois voltaram no outro dia, subiram de novo, porque eles já tinham vindo ontem, né? Então eram conhecidos. Nossa, eu não acredito. E o que aconteceu, olha como o síndico me contou, juro, eu tive uma parada cardíaca. Ele disse assim: então, na escada de emergência, no 2º andar, uma moradora acabou encontrando com esses 2 elementos que diziam ir para a sua obra. Depois disso, toda a história já estava escrita na minha cabeça da pior maneira possível, eu já estava em pânico. E ele falou: essa moradora acabou vendo essas 2 pessoas serrando as mangueiras de incêndio com um facão. Meu Deus, gente! Que é E roubando as pontas de cobre. Não, por essa eu não esperava. É um plot twist que só... Nossa, cara. Só uma mudança e uma reforma ao mesmo tempo podem te dar uma história desse nível. Essas pessoas não tinham nada a ver com a sua obra. Elas só souberam que tinha uma obra no prédio e usaram isso. Elas souberam que tinha uma obra porque elas eram conhecidas
de uma outra pessoa que era ligada a uma outra pessoa que estava na minha obra. Então eles foram informados, né, de alguma maneira. E aí eles talvez sabiam que o interfone não estava funcionando e foi isso aí que aconteceu, né? Eles souberam a janela. Ou não, às vezes eles simplesmente jogaram com verde. Ah, a gente vai trabalhar na obra. Porque eles viram que tinha uma obra, às vezes eles nem sabiam o que era no seu andar. Os caras chegaram fardados de uma empresa. Isso, eles mandaram, a gente vai na obra, viu sei lá, a caçamba, sabe qual é? Ouviu alguma coisa de obra, a gente vai na obra. Eu só acho que vale dizer que no Ceará fardado significa uniformizado. Ah, é verdade. Vocês não sabem disso, né? Imaginei que fosse. A moradora estava em pânico e eu escutando tudo isso por telefone. E claro, cada vez ia piorando, né? Aí o síndico falou, não. E aí ela encontrou com eles, discutiu com os dois elementos. Que estavam com um facão na mão, serrando bico de mangueira. Caraca! E eles dois saíram correndo. Essa notícia, ela me aliviou imensamente, que eles dois saíram correndo com o facão. Mas aí, essa moradora, ela também saiu correndo, ela sabia que eles estavam roubando coisas, ela descreveu que um dos caras estava roubando e estava super focado, e o outro era uma pessoa mais nova, que estava aparentemente muito insegura, assim, com cara de choro, como se estivesse sendo coagido a fazer aquilo ali. Tudo é muito misterioso, né? É realmente uma vibe Only Murders in the Building. Não, você podia ter feito um podcast aí. Só tem que lembrar de falar que vocês estão sendo gravados. Eu não poderia fazer um podcast porque tudo se resolveu no mesmo dia, de maneiras estranhas. Não, mas podcast de true crime, isso não importa. É verdade. Não precisa ser unsolved, né? É até bom que no final você tem a solução, fica lá um... Não, você pode deixar aí quem é que é o mandante. Quem compra as bicas de mangueira de incêndio? Eu queria, inclusive, saber isso aí, porque o prejuízo seria bem menor. Ou melhor ainda, por que eles estavam fazendo isso? Eles iam tacar fogo no prédio? Sim, as bicas de mangueira, a gente não ia conseguir apagar o incêndio? Olha, não, isso ia ficar incrível no podcast. É isso aí, você vai criar outros caminhos, aí você conta outras histórias, depois você volta pra dizer que não, era só um roubo de bica de mangueira. Gente, na madrugada, eu só pensava, se esse prédio pegar fogo e a culpa for minha, o que eu vou fazer? Não, mas a culpa jamais seria sua, Kátia. Eles não eram da sua obra. E o pior que aconteceu é tentar apagar incêndio com a mangueira sem bica. Ia ser terrível. Então tudo teve que ser resolvido rapidamente, mas veja bem. Mas você tem que pagar pelas bicas de mangueira? Eu achava que sim. Porém, quem acabou tendo que pagar foi a empresa que a gente tinha colocado aqui pra empreita, porque foi um amigo de um amigo de um amigo que informou que estava tendo uma obra aqui. E eles estavam uniformizados, né, como você falou. E eles estavam uniformizados. Sempre alguém de dentro, sempre alguém de dentro. Sempre tem um insider. Um inside job. Foi um amigo de um amigo de um amigo de um amigo, enfim, não sei, mas no final das contas acontece, mesmo que a culpa não seja de ninguém que tá de fato na obra. Mas aí, esses caras saíram, e a moradora saiu louca atrás deles, gritando pro porteiro. Isso eu escutei tudo por telefone, de maneira completamente entrecortada. Foi ininteligível, eu fui juntando as peças ao longo do dia. Ela foi gritando pro porteiro, o porteiro desceu da guarita rapidamente, foi correndo atrás dos caras, mas o meu porteiro, que tava aqui, ele é só um senhorzinho de, sei lá, 60 e poucos anos. Ele tava sentado há muito tempo, não tem nenhum treinamento. Porque ele foi ele que deixou os caras entrar, inclusive, né? Ele foi atrás dos caras e foi ameaçado com o facão, enquanto os dois desciam pra garagem. O cara mais velho pegou a moto do cara que tava aparentemente sendo coagido, que era mais novo, e levou embora. O cara mais novo saiu correndo atrás da própria moto e do outro cara pra fugir também, e conseguiram fugir. Isso foi a notícia que eu recebi. Mais tarde, no mesmo dia, assim, né, outra ligação. Oi, alô, dona Catiuxa, é só pra avisar que um dos elementos acabou de chegar aqui de volta no prédio com uma mochila cheia de peças de cobre, porque ele queria devolver, porque ele tava arrependido do crime. Caraca, cara! Juro pra vocês. Essa história realmente dá um podcast. Toda a história foi excelente, porque assim, o ladrão era o bom ladrão, ele se arrependeu, e depois um ladrão roubou o outro, roubou a moto. E ele recuperou, eu acho, a moto. E devolveu as peças de cobre. Mas não dá pra você só encaixar as peças de cobre de volta na mangueira. Então, todas elas tiveram que ser colocadas. E eles tinham... Aí, veja bem, né? O bom ladrão até que ponto? Porque ele devolveu várias peças, mas tinham muitas peças que estavam faltando. Porque eles, na verdade, estavam fazendo esse roubo há 2 dias. Eles subiram pro, sei lá, 16º andar e saíram do 16º andar até o 3º andar, roubando todas as mangueiras da escada de incêndio. Todas. Caraca. Prejuízo das pontas de madeira estimado em R$16 mil. Meu Deus! É isso que custa. Em breve aparecerá meu primeiro cabelo branco. E o culpado será o filho que me ligou com essa notícia. Você não tem noção do estresse inacreditável. E aí depois disso você teve toda a outra parte do estresse, né? Que foi assim, beleza, quem vai pagar? Quando é que o pessoal vem aqui? Cadê os vídeos estavam falando, porque eles olharam no regulamento, né, do condomínio. Se alguém está consultando o regulamento do condomínio, algo deu muito errado.
Novamente, olha só os estereótipos, né? Quando alguém consulta o regulamento interno, é porque algo está sendo feito errado. Gente, está tudo invertido, né? As pessoas já deveriam consultar o regulamento interno antes de fazer qualquer coisa. Aliás, quando a pessoa se muda para um condomínio, a primeira coisa que ela deveria fazer como uma boa nova moradora seria ler o regulamento interno, conhecer as regras daquele lugar onde ela vai morar, ela vai ter ali uma vida em comunidade, vai viver ali com a sua família. Nada melhor do que você conhecer as regras desse lugar para viver de forma harmônica com todo mundo, né? E também para poder até mesmo exigir os seus direitos, né? Porque ela tem os deveres a cumprir, mas ela também tem direitos. Então, nada melhor do que consultar o regulamento interno, mas vamos embarcar aqui nessa brincadeira toda, né? O jeitão engraçado e descontraído que o pessoal faz esse podcast do GugaCast aqui das histórias, né? Então, vamos ouvir mais um pouquinho para daí eu tecer os meus outros comentários sobre toda essa trama. Isso nunca é consultado pro bem também, é igual a ligação do síndico. E aí consultaram e viram que tinha seguro, né? Mas o seguro ele não cobria casos em que as pessoas foram deixadas entrar. Só cobria caso de invasão mesmo. Então. Porque aí é um crime de estelionato, não é um crime de... a pessoa foi enganada, ela foi. Mas o prédio que você mora, ele tem uma administradora ou é um síndico e o porteiro CLT? É um síndico, por enquanto, né? Que a minha tendência é jogar direto a culpa no síndico e no porteiro, a minha tendência. Agora, porque não foi eu que deixei entrar, foi o porteiro e o síndico. Sim, faz sentido. Mais uma, gente. Sempre é para jogar a culpa no síndico e no porteiro? Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Não é tudo que é culpa do síndico. Vamos acabar com essa história de ficar sempre jogando a culpa no síndico ou jogando a culpa no porteiro. Tudo bem, porteiro teve culpa? Eu acho que teve culpa. Inclusive é uma das coisas que eu vou comentar aqui, porque ele deixou as pessoas da obra entrarem, mas ele não fez aquilo que ele deveria ter feito, que é a boa prática, que é o quê? Fazer o controle de acesso, ou seja, pegar o nome, pegar o documento, fazer toda a conferência, né? Registrar ali num livro, num caderno, num sistema, porque daí a pessoa, pelo menos, ela mostrou um documento dela, tem um registro de hora que entrou, a hora que saiu, tem os nomes, confere com o documento e você tem ali um histórico. E geralmente, quando a pessoa é bandida, quando tem esse controle de acesso, geralmente já é um ponto ali que ela já leva em consideração para cair fora e escolher um outro lugar para aplicar o golpe dela, porque ela não quer deixar rastros. Lógico, a pessoa pode apresentar um documento falso? Pode. Poderia apresentar só um crachazinho de uma empresa que não existe e o porteiro cair na conversa? Sim, poderia, né? Mas pelo menos teria algum registro, algum acompanhamento e ficaria tudo muito mais fácil de rastrear. Bem, vamos aqui para o finalzinho dessa história, porque eu já fiz algumas interrupções, né? Vamos lá. Faz sentido. Mas não, assim, o meu porteiro, ele é um anjo, sério. Eu não consigo, eu sou apaixonada por ele. Ele é muito legal, ele é muito fofo. Ele só me chama de Pitucha, ele tem muita paciência comigo. Tomou R$16 aí, Pitucha. Não fui eu. O meu medo era que, porque a situação era... Porque é uma situação escrota, né? Tava sem interfone, o cara tem 30 mil coisas pra fazer, ele não tem como sair da guarita e acompanhar as pessoas até a obra. O cara chegou lá dizendo, eu vou pra obra no apartamento tal, e ele sabe que tá entrando galera de obra o tempo inteiro. Não tem como culpar, sei lá, complicado. Mas a única pessoa que realmente não era culpada, não tinha como ser culpada, era eu que tava na PQP, né? Não tinha nada com isso. Porém, fiquei em pânico, à noite eu fiquei pensando que a culpa era minha, e eu fiquei pensando, ai meu Deus, o porteiro vai perder emprego, a culpa é minha, eu errei. Sim, dona Catiuxa, você tem culpa numa partezinha, que sabe o que era? Você tinha que ter fornecido para o condomínio a lista dos prestadores de serviço autorizados a entrar na sua obra. Se você tivesse deixado os nomes completos, o RG das pessoas que estavam autorizadas a entrar na sua obra, esses caras não teriam entrado, a não ser que eles fossem tão safos a ponto de se passar por outra pessoa e apresentar um documento falso. Então, aqui já estou dando uma primeira orientação. Mas vamos tentar terminar essa história. Mas não. No final deu tudo certo, mas não descobrimos aonde revender as pontas de cobre para diminuir o prejuízo. Nossa. Liga pro ladrão! A segunda temporada é a Catiuxa vendendo cobre no mercado negro. Vai acontecer. Vou no ferro velho. Não, quando eu voltei pra cá do outro apartamento, né, que tava temporariamente,
A primeira pergunta que fizeram foi, você vai querer as peças de cobre? Porque elas estão todas aqui do quartinho ali da galera. Não, o que eu vou fazer com isso? Por favor. Eu vou derreter? O que é isso? Eu não sei o que vem disso. Quem sabe no futuro eu descubra. Deve pesar 1 tonelada isso, inclusive. Deve ser um problema ainda pra transportar. Eu não sei como esse cara trouxe isso tudo numa mochila, porque era... Eu vou depois mostrar a foto pra vocês. Porque eu tava recebendo tudo por WhatsApp. E aí, quando o cara chegou arrependido e despejou todo o conteúdo da mochila dele no chão, assim, uma parte do chão ficou coberta de peças de cobre, assim. Era assustador a quantidade. E quando você pensa no peso, incrível. Quantas mangueiras tinham? Acho que foram umas 30 e poucas mangueiras. Já consertaram as mangueiras, pelo menos? Já, não, na mesma semana. Imediatamente. Não pode, é perigoso, né? Toda noite eu ficava pensando, e se pegar fogo, o que eu vou fazer? O que você pode fazer é colocar o polegar na ponta, assim, na mangueira, que forma um jato. Eu sempre faço isso, mas talvez não desse tamanho. Bota o cotovelo, assim. Tem que ser um belo do polegar gigante, que é a mangueira de incêndio. Aí você tem que botar o joelho inteiro. Mas Gente, mangueira de hidrante não é colocar o polegar, não. Eu já fiz treinamento de brigada de incêndio, que a gente realmente faz uma simulação e usa os hidrantes. Não cola essa de colocar o polegar, né? A gente sabe que eles estão fazendo piada, mas não é assim, não. Inclusive precisa ter ali um corpo, segurar, tem toda uma posição. É um negócio complexo. Vamos ver se tem mais um restinho aqui de história. não pegou fogo, todas as mangueiras já estão no canto. Corpo de bombeiros do Ceará, que um dia desse eu troquei a minha mangueira de gás aqui do fogão, postei nos stories do Corpo de Bombeiros do Ceará, entrou em contato dizendo, mas você fez o teste da espuma? Pra saber se não teve nenhum vazamento, então por favor, se vocês estiverem ouvindo isso, fiquem tranquilos. Já deu tudo certo. Caraca, o Corpo de Bombeiros foi fazer um... Respondeu uma história, eu me senti ameaçada. Caraca. Não, ninguém confia em mim. Ai, gente, foi muito boa essa história. Mas então, vamos a alguns pontos aqui que eu anotei a respeito dos erros que teve nessa história, né? Primeira coisa, interfone quebrado. Gente, isso já aconteceu aqui no meu prédio, tá? Já ficamos com o interfone quebrado. E não é porque o interfone está quebrado que o porteiro, ele fica sem poder se comunicar com as unidades. Não, precisa de um plano B. Primeiro lugar, providencie o conserto desse interfone o quanto antes, tá? O quanto antes, gente. Não dá para ficar quebrado, a não ser que tenha aí um problema muito grave de falta de caixa, problema estrutural, enfim, né? Não vai dar aqui pra gente discorrer sobre todas as possibilidades de um interfone estar quebrado. Mas a primeira providência, conserte. Enquanto não está com esse conserto feito, coloque ali um telefone na guarita, se é que já não tem, e telefone para as pessoas, né? Ou use um celular, coloque um celular ali temporariamente na guarita para que o porteiro possa se comunicar com a unidade. Aí telefona para a unidade. Assim como você faria usando o interfone, telefona e pergunta, olha, estou aqui com os fulanos de tais, você autoriza ou não autoriza essa pessoa a entrar? Porque o porteiro, ele tem culpa, entre aspas, até uma determinada hora, até uma determinada parte. Então, a obrigação dele é o quê? É fazer o controle de acesso. Então, a pessoa chega, o visitante, o prestador de serviço chega. Essa pessoa tem que se identificar, né? Ah, meu nome é fulano de tal, sou da empresa X, e estou indo fazer a obra, participar da obra do apartamento Y. Aí o porteiro, ele tem que interfonar, tem que ter uma pessoa responsável lá, né? Seja a moradora, seja o chefe da obra, enfim, tem que ter alguém designado pelo proprietário que está cuidando dessa obra, e essa pessoa ou o próprio morador é que vai liberar ou não a entrada dessa pessoa. Aí sim o condomínio não tem culpa alguma, porque foi autorizado por uma pessoa que é ou o proprietário ou uma pessoa designada pelo proprietário a estar fazendo esse controle de acesso, tá? Então, o porteiro não fez nada disso, o interfone estava quebrado, não tinha um plano B, não tinha uma alternativa aí para contornar essa questão da falta do interfone, e aí acabou entrando dois golpistas que estavam muito bem informados sobre o que estava acontecendo, inclusive usando o uniforme da empresa. Isso eu achei muito grave, porque eu acho que essa empresa provavelmente já tinha gente ali, funcionários da empresa, que faziam golpes em outros condomínios. Muito provavelmente é uma quadrilha, tá? E a gente sabe que existem muitos
muitos tipos aí de golpes, né? Outra coisa, falta de controle de acesso de visitante no sentido de registrar. Então, a gente primeiro viu a questão de interfonar e pedir autorização. A outra parte é de registrar esse visitante. Então, o que o porteiro tem que fazer? Isso, gente, é para o porteiro físico, a pessoa presencial ali, né, a portaria presencial, e também para a portaria remota. Quando chega um visitante, um prestador de serviço, tomar nota do nome da pessoa, data, hora de chegada, nome completo, pede um documento, anota o número desse documento e na hora que ela for embora, dar a baixa com a hora que ela foi embora. E no caso de pessoas que estão trabalhando em obra, essas pessoas precisam cumprir um horário de acordo com o regulamento interno. Olha aí, Catiuxa, a importância de conhecer o regulamento interno, porque tem um horário certo para que as pessoas possam trabalhar na obra, fazer a manutenção. Geralmente é horário comercial, das 8 às 17, né? Mas cada prédio tem aí as suas próprias regras. E fica de olho, ó, porteiro, mesmo que troque de turno, e olha lá, ó, tem três funcionários lá de uma obra, agora já deu 17 horas, essas pessoas não foram embora. É interfonar ou falar para o zelador e conferir que horas que essas pessoas vão embora e falar, olha, já deu o horário de vocês, vocês precisam ir embora. As pessoas não podem ir ficando por causa de barulho, por causa de sujeira, regras. E a gente já soube também de casos de que não tinha esse controle certinho e que as pessoas ficavam dentro do apartamento, porque o proprietário muitas vezes não está, dependendo do porte da obra, e a pessoa acaba dormindo no próprio prédio, e isso também não é legal, porque pode abrir brecha para uma série de fragilidades aí na segurança. É uma pessoa que é estranha ao prédio, que fica direto dentro do prédio, com acesso, podendo circular. Não estou aqui fazendo um julgamento, dizendo que as pessoas são bandidas. Não é isso, gente. Sabemos que isso são exceções, mas a gente precisa cuidar, né? Então as regras precisam ser seguidas por causa disso. Outra coisa que faltou, treinamento do porteiro para agir em situações de segurança. O cara ficou perdido, ele não sabia o que fazer. Tanto é que ele saiu correndo atrás do bandido e foi ameaçado com facão. Não era nada disso que ele tinha que ter feito, tinha que ter ligado para a polícia. Tinha que ter avisado ali o síndico e tomado outras providências e não tentar resolver a questão ali na raça. Ele colocou a vida dele em risco, né? Foi super perigoso, né? Outra coisa grave, vazamento de informação privilegiada para aplicar golpe. Então, olha só, que perigo. A gente tem que ter muito cuidado com os prestadores de serviço que a gente contrata para trabalhar, tanto no prédio quanto nos nossos apartamentos, né? Então, e aí fica um alerta para as próprias empresas. As empresas precisam ter um controle rigoroso com os prestadores de serviço. Então, enfim, e a gente também, né, no caso do síndico, quando for contratar uma empresa, também fazer toda essa checagem do quadro de pessoal, como que é o tipo de contratação deles, porque, poxa vida, foram 2 golpistas que sabiam que a obra estava rolando, estavam usando o uniforme e estavam lá, né, roubando, furtando as peças de cobre dos hidrantes. E a gente sabe que esse lance de furto de peça de cobre, teve uma época aí que acontecia demais e caríssimo, né? A gente sabe que existe aí um comércio ilegal dessas peças, o pessoal usa para outras coisas. O cobre hoje em dia está caríssimo, caríssimo mesmo. O cobre ele pode ser um metal nobre, ele pode ser usado para várias coisas, né? Mas hoje em dia o que eu também sei é que tem muitas peças que são de latão. O pessoal acha que é cobre e não é cobre não, é latão. Então acaba não tendo valor. E uma outra coisa que é importante, né? Seguro do prédio não cobre furto quando há falha de segurança no controle de acesso. Então, olha só, as pessoas acham que está tudo resolvido, porque o seguro do prédio, gente, não é assim tão fácil, não. A seguradora pode sim exigir, apurar, pedir toda a documentação, boletim de ocorrência, fazer ali uma checagem para ver se ela, de fato, é obrigada a ressarcir. Muitas vezes ela não ressarce não, tá? Que foi exatamente o caso do prédio dessa pessoa aí do podcast. O seguro se negou a cobrir, por quê? Porque houve uma falha no sistema de segurança, no controle de acesso. Né? O cara, né, os bandidos entraram pela porta da frente, com a autorização do condomínio, no caso ali pela figura do porteiro.
Então, atenção, não é porque o prédio tem seguro que o seguro vai cobrir qualquer coisa que acontecer no condomínio. Pode acontecer de não cobrir, não, como foi o caso dela. E ainda falando sobre seguro, uma outra situação que pode acontecer é quando o prédio não tem AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, aquele documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que atesta que aquele condomínio está preparado para combater incêndio. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima um card, onde você vai conferir um vídeo onde eu explico tudo sobre a AVCB, tá? No card aqui em cima ou no link na descrição do vídeo, tá bom? Então, o seguro, a seguradora, ela pode se negar a fazer o seguro do prédio quando o prédio não tem o AVCB. Então, outro ponto de atenção aí para o síndico em relação a isso, né? Mais uma coisinha, hidrantes que tiveram aí as suas pontas de cobre cortadas, não tem conserto não, gente, não dá para colar. Vai ter que comprar novos hidrantes. E foi uma facada, hein? 16 mil reais, gente. Hidrantes de 13 andares. É coisa pra caramba. Um prejuízo e tanto, gente. Eu só fico pensando o que fazer com 16 mil reais. Eu aqui no meu prédio faria muitas coisas, tá? E uma outra coisa aqui também falando sobre obras, né? Quando tá rolando obra no prédio, é fundamental que o zelador esteja em cima, que ele supervisione os andares, que controle entrada e saída, tendo certeza que essas pessoas que estão ali trabalhando na obra saíram no final do dia, ainda dentro do horário, estão obedecendo horários, as regras, a questão da limpeza, o uso do elevador. Então, é fundamental que o zelador ou um outro funcionário do prédio que tem essa incumbência, ele realmente seja rigoroso, ficar em cima. E é lógico que aqui eu não vou entrar em detalhes em relação à obra, né, as reformas em si, mas só uma coisinha assim que é o fundamental do fundamental. Morador, você vai fazer uma reforma no seu apartamento, pode ser desde uma simples pintura, até uma reforma mais ampla, que você vai trocar um piso, que você vai fazer uma reforma completa no banheiro, que você vai remover uma parede para fazer uma cozinha americana. Você precisa entregar para o síndico um plano de reforma detalhado, com todas as etapas. E a depender das intervenções, é preciso que você apresente também uma ART ou um RRT, que é aquele documento que tem responsabilidade técnica de um engenheiro, de um arquiteto ou de um técnico, né? Então, fica aqui só essa pequena recomendação. Não é chatice do síndico, ele não está pegando no seu pé, ele está visando aqui a boa conservação da estrutura do prédio, seguindo em atendimento à norma ABNT NBR 16280, que diz respeito a reformas em edificações, tá? A sorte da nossa queridíssima Catiúcha, que contou essa história no GugaCast, é que a empresa que ela contratou para fazer a reforma do apartamento dela, e que aí ela descobriu que vazou a informação e tudo mais de dentro ali da própria empresa, acabou assumindo e cobriu absolutamente tudo, cobriu os 16 mil reais dos hidrantes e sei lá mais o que possa ter aí acontecido. Então, que bom, né? Não sobrou para você. E uma coisa que ela falou, né? Que ela ficou super preocupada, ai meu Deus do céu, não pode pegar fogo no prédio. Realmente. E se tivesse um incêndio, até repor aí essas mangueiras? Eu não quero pensar nessa possibilidade, gente, porque só quem já passou por um incêndio sabe a tensão que é uma catástrofe dessa aí, um acidente desse dentro do condomínio. É realmente algo traumático. Então, que bom que rapidamente as mangueiras ali dos hidrantes foram repostas. Ela falou que na mesma semana isso daí essa providência já foi tomada e ficou tudo bem, né? E aí fica mais uma vez a importância do zelador também fazer as vistorias nos equipamentos.
Existe aí uma periodicidade que é indicada, né, para o zelador sempre fazer a vistoria e checar se os extintores estão todos certinhos, se o manômetro dele está ali no verdinho, também checar se os hidrantes estão ali em dia, abrir, olhar realmente os equipamentos, rota de fuga, as plaquinhas, as dobradiças das portas corta-fogo e outras coisas mais que implicam nos equipamentos de contra-incêndio, tá? Então, eram essas as minhas considerações sobre essa história, que foi uma história e tanto, gente. Fiquei aqui arrepiada com o tanto de desdobramento que isso daí teve. E realmente, como o pessoal do podcast falou, essa história dela renderia um podcast de tantas emoções aí que foram envolvidas, né? Gostou do vídeo? Então aperte o joinha. Gostou desse formato de react? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Para quem quer ouvir o podcast completo do GugaCast, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vale a pena para vocês conferirem o podcast completo. E a saga do React ainda não acabou. O podcast ainda vai render pelo menos mais um vídeo aqui para o canal. Então fica ligado, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!